Olá, você está no canal Exercício Intuitivo. Eu sou Paula Costa Teixeira. Te convido a apertar no botão do inscrito para você garantir a ampliação dessa rede de conteúdo que é feito com muito carinho para você. Hoje eu vou convidar você a acompanhar uma live que eu pude fazer no canal do Instagram com um nutricionista muito original que tem feito um trabalho nas redes sociais importantíssimo, que é o Muriel Deppin. Ele é o Barriga Positiva. Simplesmente ele criou esse perfil para ajudar a fazer um contraponto a essa cultura de dieta que é tão forte dentro das redes sociais, mostrando que há possibilidades da gente viver com mais paz e menos briga com o nosso corpo. Assista essa live, acompanhe esse conteúdo que ficou muito bacana e curta, deixe seu comentário que a gente responde. Olá, tudo bem? Oi, Muriel, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ah, tô te ouvindo ótimo, tudo certo. Então tá bom. É a versão barriga positiva Muriel aqui hoje, né? Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito, né? Que eu sei que aqui o desafio é duplo. Sim. Bom, quero dar uma boa noite aí para quem tá entrando. Tem várias pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece também, mas estamos conhecendo aqui hoje. Muito obrigada. Patsy, Karen, Camila, todo mundo aí que eu não estou acompanhando, tem alguns perfis que não dá para ver o nome, né? Mas a Sim. gente quer muito interagir também com vocês, né? E quero pedir para começo de conversa que o Muriel se apresente, que eu apresentei ele só como nutricionista. Calma, Calma, Muriel, volta. calma que eu acabei de me chutar aqui, desculpa, mas não me machuquei. Ótimo, é muita emoção. É, Mas queria que você se apresentasse um pouco, Muriel, que eu falei só que você é nutricionista e criador do perfil Barriga Positiva, né? Para você até contar um pouco da sua trajetória como nutricionista, que tá só aí no, começando um monte de coisa que ele tem para desenvolver ainda. Eu quero ser testemunha de tudo isso, hein? Obrigado, Paulinha. Então, eu comecei, minha carreira é recente, né? Comecei em 2017. Eu me formei pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Trabalhei um ano em Florianópolis, né? Já com comportamento alimentar, sem dieta, com todo esse olhar. E eu, ano passado, então, eu fui fazer a especialização, quer dizer, a especialidade, né? Não existe especialização, um aprimoramento em Uhum, transtornos alimentares no Ambulim, né? No Hospital das Clínicas da USP, onde a uhum, gente acabou se reencontrando, né? Porque a gente já se conhecia, a gente se conheceu, acho que foi uhum. num evento do Instituto de Nutrição Da nutrição comportamental. Isso, exato. A gente se encontrou Foi. lá e eu já terminei o curso, né? E agora eu retornei para Florianópolis, né? O Bom Filho a Casa Torna. E, e também estou atuando junto com a Paulinha também lá na Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Sim, Sim, em sim, resumo, é isso, né? E em sim. 2017 também foi quando eu criei o perfil, né, do Barriga Positivo. Isso, conta um pouco, como é que foi? Eu fiquei muito curiosa, porque assim, eu conheci o Muriel, né? Conheci você e seu trabalho primeiro no perfil, né? E Sim, o perfil não tem sua cara lá, né? Tem só de não, imagens, tem as artes que você monta, né? Mas sim, logo o perfil já traz mensagens que são muito alinhadas com o pensamento do exercício intuitivo, né? Que vem respaldado, tem como base toda essa visão de uma relação mais gentil e pacífica com a comida, né? Que é o uhum, que você pega também lá como nutricionista, né? E aí, sim. realmente, a gente se conheceu na nutrição comportamental, né? Foi muito legal quando eu pude conhecer. Falei, olha aqui, eu já conheci o perfil, vi quem era o dono do perfil, né? Foi Colocou um legal. rosto, né? Foi a primeira vez que a gente se conheceu, né? E Sim, aí depois a gente teve o universo aí ajudou a gente a se encontrar de novo no próprio Instagram, né? sim, Quando a gente verdade. teve uma reunião que a gente foi, eu fui lá representar a Associação Brasileira de Transtorno Alimentar, a Astral, né?
e era uma reunião de pessoas ali com experiência em transtornos alimentares, que o Instagram, a gente sabe, né? O Instagram aqui uma rede social que a cultura da dieta é muito forte, né? O culto ao corpo, fotos de comida, fotos do que você deve e não deve comer, fotos de corpos, fotos de exercício, né? Sim. É muito presente no Instagram. E a gente se reencontrou, só que aí numa forma mais, numa ação mesmo que o Instagram promoveu, que foi muito bacana, de pensar em formas e estratégias de uso responsável da rede social. E E aí sabe, o Muriel estava lá, né, como um bom exemplo, porque o perfil dele é uma boa prática do uso do Instagram, né, Muriel? Conta um pouco como é que foi toda essa ideia aí de você criar esse perfil. então, sabe que você comentou sobre essa questão, né, do Instagram ser um local onde a cultura da dieta é muito propagada? E na verdade foi assim que veio a ideia de criar o perfil. Porque eu estava fazendo meu estágio em saúde pública, e a Tá. gente estava fazendo alguns trabalhos com as assistentes sociais e com o pessoal do posto sobre a questão do corpo, sobre como que a mídia influencia. Então a gente fazia rodas de conversa com essas assistentes sociais Tá. para conversar sobre como que era a experiência delas, né? E todas elas tinham uma Ah, questão com o corpo, né? Uma dificuldade, todas elas sofriam do efeito sanfona, sofriam com a questão das dietas. E essa ação deu tão certo que a gente acabou fazendo novamente, a pedido da nossa orientadora, para uma escola. Então a escola que a gente era responsável ali, a gente fez tanto com os alunos quanto com os professores, né? Que a gente estava com um olhar assim de cuidar do cuidador, né? Essa era tá. a nossa proposta. E, e daí eu já estava, né, já tinha pesquisado materiais, já estava com todas essas ideias. Eu queria criar um perfil, mas eu tinha aquela coisa do medo, né? Que as pessoas vão achar. Eu era meio avesso a redes sociais, olha só que ironia do destino, Que ironia! né? Eu não gostava muito de Ah, me expor, toda aquela coisa. E daí num dia eu estava vendo assim publicações de colegas nutricionistas com muito terrorismo, né? Com muita falando absurdos e eu fiquei tão revoltado que eu falei assim, tá, se a gente não entrar para ocupar o espaço aí, só vai ter gente falando absurdos. A gente precisa ter um contraponto a uhum. essas pessoas. E daí eu tenho uma amiga muito querida que se chama Kelly, que também tem esse mesmo olhar com a nutrição. E eu comecei a conversar com ela, ela super me incentivou. E daí eu Aham. acabei criando o perfil. Ah, E daí o nome Barriga Positiva veio porque bem naquela época estava muito em alta essa questão de falar da barriga negativa, né? De, aham. e daí eu falei assim, nossa, que coisa mais idiota, né? Tipo, a gente já tem tantos tipos de pressões, agora até a barriga tem que ser negativa, sabe? Já tem tanta coisa negativa no mundo. Aham, aham. Daí eu pensei, falei assim, não, então o nome do perfil, eu não coloquei o meu nome no início, então eu queria usar um nome fantasia e, a- Aham. e acabou sendo então Barriga Positiva. Sim. E aí o seu perfil foi um exemplo tão bom de uma boa prática, um contraponto interessante a tudo isso que você pontuou, né, Muriel? Que caiu ali no radar do Instagram, né, quando eles se propuseram a fazer essa ação de discutir um pouco a saúde mental das pessoas que usavam a ferramenta, né? Sim. E aí o Instagram começou a trazer informações a respeito de que eles não, o propósito inicial não era esse, né? Uhum. As pessoas era mais de aproximar as pessoas, das pessoas poderem interagir, postando as imagens da onde estava, do que estava fazendo, com esse propósito de aproximar, mas aí as pessoas vão usando a ferramenta da maneira que elas entendem, e aí a gente viu um boom de muitos perfis que a gente aí tem muitos artigos científicos mostrando que afeta alguns tipos de pessoas que às vezes se sentem mais vulneráveis aos Uhum. comentários, a se afeta um pouco mais a respeito de uma imagem, igual você falou, né? Na época estava em alta falar da barriga negativa, né? Que é essa história de você ter
uma barriga ali que não sobressaltasse nada ali, né? O seu quadril, as suas costelas, uma barriga Sim. para dentro, né? Que a gente sabe que não é nenhum parâmetro de saúde você ter esta barriga, E nem né? de beleza, né? Olha, eu tô me chutando horrores aqui. E nem de beleza, porque traz a gente também não quer fazer aqui uma crítica de que não se pode ter barriga definida, ou seja o termo que você utilizar, né? Chapada, enfim. A Sim, questão é que existe uma corrente muito forte de um discurso que traz um valor, ou até mesmo degrine quem não tem esse formato, né, de corpo, né? sim. E aí que a gente precisa ter cuidado, ainda mais profissionais de saúde que nós somos, né? Então, realmente, eu te entendo, porque quando você fala, vou fazer um contraponto, foi esse o impulso que me leva também a ter o perfil do exercício intuitivo, né? Porque Sim. a gente no Brasil que estuda, que faz pesquisa, que desenvolve essa carreira, vamos dizer, acadêmica, né? Uhum. A carreira acadêmica de você escrever um livro, de você ajudar no desenvolvimento do conhecimento das pessoas, não é um trabalho que traz uma rentabilidade, né? Que traz um Sim. retorno financeiro grande, né? A gente publicar um artigo ou publicar um capítulo de livro não traz nenhum retorno financeiro, traz mesmo o interesse da gente desbravar uma área e ajudar a qualificar melhor os profissionais, né, para a sociedade. E aí a gente vê muitas pessoas desenvolvendo seus perfis, né, não com esse propósito de educar, de conscientizar, mas sim de vender, de comercializar, enfim, né? Sim. E aí a gente acaba tendo que fazer esse trabalho de às vezes ser um contraponto e conscientizar, né? Fazer com que as Sim. pessoas pelo menos reflitam sobre aquilo que elas estão curtindo ali e o que elas podem estar reforçando, né? Quando ela curte determinada imagem ou comenta determinado post, né, Muriel? Sim, e tem duas coisas que eu queria comentar, na verdade. Primeira, essa questão de como a gente usa, né, as redes sociais. Estava até comentando com uma paciente hoje que, na verdade, acho que a nossa geração é a primeira geração que tem que lidar com isso, né? Então, Sim. é muito novo ainda. O Instagram está fazendo 10 anos, mas, na verdade, o Instagram teve um boom Usuário? de usuários, né, nos últimos 4, 5 anos. Uhum. E com isso veio também pessoas que queriam, que começaram a ganhar visibilidade com essa questão assim de aparentar uma vida que não existe, né? E isso Uhum. começou, e as pessoas começaram a se encantar porque né, aquilo que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Aquela coisa. A Sim, gente, sim, e então a gente está ainda aprendendo a como usar. Acho que o Instagram e as outras redes sociais, assim como a internet de modo geral, eu acho uhum. que você tem como ter um uso saudável dela, né? Sim, A questão é que a gente está aprendendo ainda porque nós somos a primeira geração a realmente estar vendo quais são as consequências que elas trazem para a gente, né? E de que sim, maneira que eu posso utilizá-las de uma forma mais tranquila. E sim. a segunda coisa que eu ia pontuar é que também por causa da internet e de ser esse contraponto, é que a gente Hum. vai encontrando pessoas que também pensam igual a gente, né? E vai conectando. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei, eu, logo depois de fazer o curso da Sophie, né? Uhum. Depois que eu criei o perfil, e daí a Sophie viu o perfil, daí ela divulgou meu perfil, e daí eu conheci outros profissionais, e daí eu conheci outras pessoas, e eu fui aprendendo mais. E hoje eu até estava olhando assim o meu feed e estava pensando, estava vendo vários profissionais colocando coisas que eu também que eu concordo, que tem o mesmo ponto de vista que eu. E eu Sim, pensei, sim, nossa, que legal que a gente já está chegando assim muitas vezes a gente seguia profissionais e
a gente gostava de algumas coisas, mas tipo, tem essa ou aquela outra visão que a gente fica com o pé atrás, e de ver que hoje a maioria das pessoas estão também conseguindo ter esse olhar de cuidado, de não julgamento, Sim. né? Não só com os pacientes, mas também com as pessoas de forma geral. Então, tem sido muito legal ver essa mudança, assim, desde que eu entrei, que eu tinha que ficar caçando gente, né? Tipo assim, tentando Aham, aham. achar É, pessoas. E hoje, assim, tem muita gente com esse tipo de conteúdo. a Camila, que trabalha até aqui no exercício intuitivo também, né? A profissional de educação física, falando que precisamos nos unir para termos mais voz e espaço nas redes, né? Muito Sim, legal isso, porque a gente realmente acaba não tendo a mesma expansão, vamos dizer assim, né? Quando você faz um conteúdo de atingir uma quantidade absurda de pessoas igual outras pessoas que a gente sabe que são perfis que justamente às vezes até de um ponto de vista terapêutico para as pessoas que nos acessam buscando o nosso tipo de qualificação, nosso tipo de apoio, né? Tanto no seu caso da parte alimentar, no nosso caso aqui exercício intuitivo da parte de atividade física, exercício físico, né? São perfis que às vezes a gente nem recomenda que a pessoa siga, porque ela se afeta tanto, ela se sente tão vulnerável àquele tipo de conteúdo, né? Ou sim, seja, quando você percebe que um conteúdo afeta o seu valor, muda o seu humor para um negativismo, né? Te deixa numa sensação de menos-valia. Você precisa repensar sobre o quanto que é importante você seguir ou não aquele perfil, porque a gente também precisa entender que quando eu sigo, curto e comento determinados perfis, eu estou empoderando também, estou dando confiança para aqueles perfis se manterem ali, né? sim. E Então, como é bom ver. Perdão. fala. Não, eu dizer assim, como é bom ver vários perfis crescendo, chegando, né? Agora, pessoas da nossa área chegando com páginas a 80, 100 mil seguidores, porque Sim, antigamente a gente só sim. via páginas assim, pessoas que vendem sempre aqui. Na verdade, assim, a cultura da dieta tá tão difundida que é óbvio que o que Uhum, mais atrai as pessoas é quando alguém fala assim, olha, eu tenho o que você precisa para você perder peso ou para você chegar no teu corpo ideal, né? uhum, Olha, me uhum. siga para ver dicas de exercício para ficar com o corpo tal. É óbvio que isso vende mais, isso chama mais as Sim, pessoas, né? atrai, né? Atrai. A mentira, ela é muito sedutora, né? Ela é Vídeo muito... fake news. ela é muito gostosa, né? Uhum, E uhum. a verdade, às vezes, a verdade, ela é meio sem graça, a realidade ela é meio sem graça. Então, é legal que a gente está trazendo um conteúdo que é baseado em ciência, que é realista e que as pessoas estão se identificando com esse Uhum. conteúdo, né? E cada vez mais isso tem sido muito benéfico e de ver a união de profissionais, né? De Sim, várias áreas conversando e se apoiando. Eu acho que ninguém na área da saúde funciona sozinho, né? sim. Eu preciso do educador físico, o educador físico precisa do psicólogo, que precisa do psiquiatra, que precisa do nutricionista, e assim a gente cria uma rede de trabalho que só favorece os pacientes, né, e as pessoas. Sim, sim. E, E e- aí é legal essa parte de equipe que você está falando, né? Que até eu quero trazer um ponto sobre isso também, mas vou jogar aqui uma pergunta para quem está participando, né? Que a gente falou um pouco sobre essa cultura da dieta, né? Eu tenho muitos alunos que estão acompanhando aqui as nossas atividades, porque essa história de ficar em pandemia trouxe para o exercício intuitivo uma coisa muito interessante e bacana, que são as aulas em grupo do Corpo Ativo, aulas online, que até o Muriel já fez também uma vez, né? já E fiz. tem sido muito rica essa troca. E aí, para eles, às vezes não está tão claro, né? Alguns conteúdos, alguns temas, né? Alguns conceitos que para nós que somos professores, somos profissionais que lidam com esse assunto, tá muito óbvio às vezes, porque é a nossa vida diária, né? Então eu Sim. vou deixar uma pergunta aqui para já já a gente responder. Se vocês têm claro
o que é cultura da dieta e o que é mentalidade de dieta. Quem puder, ótimo. responde aí o que é cultura da dieta, mentalidade de dieta. Vamos ver que respostas que vão vir. E aí, enquanto as pessoas respondem, eu queria comentar um ponto que o Muriel falou, desse trabalho em equipe, né? Porque não é muito claro também, Muriel, para os profissionais, essa união de as pessoas trabalharem em equipe, né? Isso também é uma coisa mais recente, assim, de a gente se fortalecer, da gente se unir, né? De ser complementares. Às vezes as pessoas ficam muito cada um no seu consultório, no seu quadrado, né? E não faz essa interação. E a gente percebe, até pelo nosso trabalho na Associação Brasileira de Transtorno Alimentar, que é onde eu e o Muriel temos trabalhado junto a outros profissionais muito bacanas e essa rede interdisciplinar, né? Sim. Que é aí que fica a riqueza do trabalho, né? Essa intersecção que faz com que cada um traga um olhar e aí emerge algo que faz com que o benefício seja de fato não algo que a gente quer, mas sim o que é necessário para o todo, né? Sim. Eu sou cria da saúde pública, né? Eu venho de uma faculdade que o foco é inteiro nessa área e lá a gente trabalha muito essa questão a questão interdisciplinar, né? Então, uma área ajudando a outra, porque realmente eu não tenho como trabalhar coisas que o psicólogo e o psiquiatra vão trabalhar e eles também não têm como trabalhar coisas que eu vou trabalhar. Então, é necessário, principalmente em casos muito difíceis, né? Os profissionais estarem conectados e trocando informações para que o paciente, que muitas vezes não está tão bem para tomar decisões, que a gente esteja lá para assistir ele, né? Sim, sim. Então, aqui tem algumas pessoas falando, ó, que a Patsy, a Patrícia, que trabalha com a gente, até na Astral também, psicóloga, falando aqui, né, da troca multidisciplinar, que é fundamental. A Bianca, fisioterapeuta magnânima, que trabalha comigo também. Gente, eu só trabalho com gente top, vocês não têm noção, eu sou muito privilegiada. Aliás, ontem foi o dia do fisioterapeuta, né? Parabéns pra ela. Ai, parabéns, Bia! Parabéns, Bia! Ela falou aqui também, ó, trabalho em equipe é muito benéfico para o paciente, muito rico. E aí a gente lançou uma pergunta sobre o que é cultura da dieta, o que é mentalidade de dieta. Mas antes aqui, tem algumas pessoas que falaram... Deixa eu responder aqui, deixa eu ver o que as pessoas falaram sobre esse assunto, aí eu vou retomar alguns comentários que tá mais para trás, tá bom, pessoal? Não vamos perder nenhuma interação. Eu vi que aqui... Fala. O apoio ao transtorno alimentar colocou... Tô sem óculos, tá? Me perdoe. Que a cultura é algo que se impõe. Né? Que mentalidade é o que se entende por uma alimentação saudável. Legal. Certo, a mentalidade de dieta, certo. Outra pessoa que a nutricionista Bruna falou que mentalidade de dieta é se privar de comer o que quer, na quantidade que quer, achando que a alimentação saudável é sempre um sacrifício e merece uma recompensa. Isso mesmo. Aí tem alguns comentários aqui que não necessariamente é sobre essa pergunta que a gente soltou, mas que a gente conversou, né? A Bruna, que eu acho que é professora de educação física, falando que o CREF deveria proibir essa história de foto antes e depois. Na nutrição isso já é regulamentado, né, Muriel, ou não? Porém, muitos profissionais não seguem, meio que fica por Mas pode ser denunciado, né? Pode ser denunciado, mas assim, até o que acontece, o que acontece, realmente a gente não está vendo uma certa efetividade. A mesma pontuou que nós, profissionais de educação física, precisamos nos desconstruir urgente. Gordofobia e pressão estética pesada por trás de uma preocupação com a saúde. É exatamente isso, porque, aliás, vamos falar de duas coisas então, vamos explicar o conceito aí de, apoio ao transtorno alimentar, falou aqui que o nome dela é Helena. Obrigada, viu, Helena, por você estar colaborando aqui, Lohane também, muito bom. O que é mentalidade de dieta, né? Porque foi essa mentalidade de dieta que fez você falar da barriga positiva, né, Muriel? Foi.
Então, a gente fala, né, que a cultura da dieta, a mentalidade da dieta, enfim, é um sistema de crenças e valores, né, que prega que o único corpo válido é o corpo magro, né? E para isso você precisa fazer então aquele famoso gastar mais e comer menos, né? Sim. E se Afinal, você deixar o déficit do balanço energético. isso. E que se você Comer. não consegue chegar nesse corpo, é porque você não tentou o suficiente. Você é um fraco. Tá? Isso. Essa basicamente é o resumo da cultura da dieta. E o que ela faz, né? Ela acaba gerando lucro para muita gente, porque fazendo você acreditar que, na verdade, é sempre a culpa do outro, né? Que simplesmente não tentou o suficiente, eu sempre posso vender mais serviços, né? Então eu posso sempre lançar uma Sim. dieta nova, eu posso lançar um remédio de emagrecer novo, eu posso lançar uma nova técnica de cirurgia, uma nova lipo. Eu vou lançando 1 milhão de produtos, porque na verdade é porque o outro não era. Você não fez certo, então vamos ver se esse você faz. Sim. Porque Tá? agora talvez você já Isso. mudou alguma coisa, já vai fazer um pouquinho diferente, né? E aí você vai fazendo tentativas. Aliás, quem cunhou esse termo, né, mentalidade de dieta, foi uma psicanalista, né, chamada Suzy Orba. Eu acho que eu até tem um livro dela aqui, ó, da Suzy Orba. Ela foi uma Aham. psicanalista que trouxe esse termo, né, mentalidade de dieta, para a literatura, para a comunidade científica, e que é muito interessante porque a gente vive numa sociedade que paira essa cultura o tempo inteiro. Então, para vocês entenderem um pouco mais, só de a gente pensar, isso eu não devia estar comendo, isso eu devia estar comendo, já significa que você está dentro desse sistema, Tá né? 100%. Porque quando a gente traz proibido, permitido, né? O que acontece? A gente fica mais vulnerável a quando tiver uma oportunidade de entrar em contato com o proibido, eu enfiar o pé na jaca mesmo e pegar esse proibido e ele ser totalmente permitido naquele dia, naquele momento, né? E isso pode gerar depois, pode não, né? Vai te gerar depois um sentimento muito ruim sobre si mesmo, né? Sim, Essa autocrítica de que você não foi competente o suficiente para se segurar, para se gerenciar. sim. Então, É uma se cultura a gente. que. Perdão. Não, ia dizer assim, que é uma cultura que ela se prevalece muito no sofrimento, né, dos outros. Sim, Ela exatamente. se mantém, ela ganha muito com o fato das pessoas se sentirem culpadas por elas não conseguirem sustentar, né, na verdade, algo que é insustentável, porque quando a gente fala de todos os mecanismos que o nosso corpo tem anti-inanição, ou seja, anti-passar fome, a gente vê Uhum. que, fisiologicamente falando, o nosso organismo ele já não tem uma certa afinidade com a tal da dieta. Tá? Sim, sim. E aí, se a gente restringe, né, além do ponto de vista mental, você ficar toda hora sendo lembrado pela sua mente a respeito daquilo que você não pode comer ou que você não deveria ter comido e ficar remoendo aquele assunto toda hora, né, que faz Sim, com que você até às vezes, dependendo do grau, né, fica prejudicada a sua atenção, sua concentração para desenvolver outras coisas, porque tudo gira em torno daquilo, né? sim. E aí você também, além disso, pode, na medida em que você faz muita restrição, você pode ir treinando o seu corpo, condicionando as suas células a ficar muito eficientes na economia de energia, né? Porque você restringe e aí a restrição vai gerando acaba gerando essa potência nas células de falar, bom, como está restringindo, eu preciso armazenar, porque essa pessoa deve estar sofrendo alguma condição aí que não está tendo oportunidade de comer o suficiente, a oferta de comida não está adequada, então eu preciso protegê-la. Então a célula faz esse trabalho querendo ajudar, né? E a Sim, pessoa fica com mais dificuldade ainda de fazer qualquer tipo de ajuste de peso corporal, né? sim, exatamente. Eu vejo que
isso é tão complicado que os pacientes realmente chegam com uma sensação de eu que não fiz certo. É sempre uma sensação muito grande de fracasso, de que na verdade a culpa sou eu, né? Sim, E quando sim. a gente fala, né, que em 95% dos casos as dietas elas falham, porque elas funcionam, mas elas só não funcionam a longo prazo, né? Sim, Você vai sim. lá, você perde 5 quilos, aí você, quando volta a comer normalmente, muitas vezes ganha 7. Aí para fazer uma dieta, a próxima vez, como a Paulinha falou, para conseguir perder peso, você vai ter que comer muito menos, e daí você perde 5 e vai engordar 10. E assim, Sim. e assim continua, ah, que é o grande, né, responsável pela questão desse efeito sanfona que a gente vê em muitas pessoas, que também traz Sim, um sim. grande sofrimento, né? Porque isso parece E que vai problemas de reforçando, saúde também. sim. E Fora que problemas vai, de saúde também. fora que vai reforçando essa sensação de que eu que eu sou incapaz, né? Porque as Sim, pessoas geralmente não têm esse conhecimento para entender que tem um porquê fisiológico dessas coisas acontecerem, né? E sim. vai reafirmando essas questões já eu que sou incapaz. Então, isso infelizmente acontece muito. E daí, acho que é por isso que eu lembro que no início era muito estranho para as pessoas ver um nutricionista falando sobre corpo, né? Ou falando de positividade corporal, desses Uhum. temas. Mas é porque quando a gente está conversando sobre isso, vê por quantos caminhos, na verdade, que tudo isso influencia a alimentação, né? É, Sim. e muitas vezes vai influenciar também a questão do exercício, né? Sim, com certeza. Tem um estudo, eu não vou lembrar o autor, mas que analisa essa questão da motivação para fazer exercício, né? E que quando as pessoas, a motivação era perder peso, elas desistiram em menos de 6 meses. E quando as pessoas tinham motivação à saúde, ou até mesmo às vezes cuidar, tipo, eu quero ir para cuidar do joelho, ou cuidar, fortalecer a lombar, quando era alguma questão assim, as pessoas tinham uma maior probabilidade de continuar por mais de um ano fazendo exercício, né? Sim, E sim. pra gente ver como que essa cultura acaba indo para as nossas áreas. E por Sim, que que a né? gente E fala isso disso? é, exatamente, porque às vezes as pessoas, por falta de conhecimento sobre que tipo de referência que a gente se embasa, né? As pessoas têm uma visão superficial do nosso trabalho e nos rotulam aí dizendo, essas pessoas elas são as que fazem apologia à obesidade, romantizam a obesidade, são Que, contra. que é Fala. igual, que é igual ao racismo inverso. Não existe. Pois é, então, e não é isso, né? O que a gente está trazendo aqui é que esse pensamento, esse sistema de crenças que a gente comentou aqui de mentalidade de dieta, né? Esse anseio de o tempo todo estar se policiando, se vigiando, né? Faz com que a gente realmente se coloque em situações ou feche serviços, compre serviços em busca de algo que talvez a gente nunca tenha, né? Que a pessoa nunca conquiste, né? Sim. Porque até você falou na sua história aí do perfil do Barriga, que você teve uma pessoa que impulsionou o seu trabalho, que falou, vai, Muriel, né? Que encorajou você. Eu também tive Sim. uma pessoa, viu, Muriel, que inclusive hoje está fazendo aniversário até, que é a Carol Costa. Parabéns, viu, Carol? Ela está em Ah, curso agora. Carol. Depois ela assiste, né? Que é Nutri também, e ela realmente me encorajou, falando: tem o seu blog, tem o seu Instagram, né? Ela e a Marne Alvarenga, que é precursora aí de toda essa nutrição mais humana e comportamental, né? Ela Sim. também foi uma pessoa que falou: vai lá, marca o seu trabalho, você faz exercício intuitivo, é isso que você faz, né? E elas duas que reconheceram mais do que eu mesma, né? O que eu fazia em primeira instância para me encorajar e estar aqui. E a Carol, ela fala uma coisa muito legal, que é assim, enquanto na sua vida
uma maçã tiver uma carga moral diferente de um bolo de chocolate, né? Que assim, você não é digno de viver nessa sociedade se você se permitir comer o bolo de chocolate, você deve escolher a maçã, você está dentro dessa cultura da dieta, dessa mentalidade de dieta, né? Sim. Então, a gente atribui valores, poderes, né, para as pessoas que conseguem comer a maçã e os outros alimentos aí que a gente coloca mais valor nutricional, né? E é como se comer o bolo de chocolate me deixasse indigente, né? Eu não sou uma pessoa que merece o mesmo valor e moral porque eu me permito comer um bolo de chocolate, né? Então a gente está falando o quê? Que se eu tenho uma lista de proibidos, na hora que esse alimento proibido vier à tona, eu perder o controle, né? Aquele controle, eu vou acabar comendo muito. E se de repente ele tem um valor neutro, porque eu não me proíbo, né, eu não vou. O fato de eu ter permissão incondicional de comer, né, não significa que eu vou comer toda hora bolo de chocolate. Toda hora Sim. que ele aparecer na minha frente eu vou ter vontade de comer, não, porque ele vai ter uma carga neutra que eu vou passar por ele e não vou me sentir afetado por ele. Essa Sim. é a questão de quando a gente trabalha nessa visão sem dieta, né? Da gente não se afetar tanto pelos alimentos, né, Muriel? Sim, eu sempre falo que quando a gente consegue colocar um peso igual, né, para os alimentos, surge uma grande possibilidade, que é a possibilidade de a gente não querer comer certos alimentos, que é principalmente os alimentos proibidos, que antes eram irresistíveis, né? Porque eles já tinham esse grande poder, né, sobre mim. Eu jamais vou resistir um chocolate, porque ele é o alimento proibido, que é o ápice do sabor. E quando eu entendo que o chocolate talvez ele pode ser tão gostoso e tão saudável quanto, né, um outro alimento qualquer, surge a possibilidade de talvez eu não querer o chocolate naquele momento. Sim, exatamente. E aí a gente vai poder você se sente com liberdade de fazer escolha, né, do que você quer. Porque às vezes a pessoa fala, comer intuitivo, que é onde se também desenvolveu, se originou o exercício intuitivo. É comer tudo que você quer na hora que você quer. Não é assim, gente. Né? Isso é uma visão superficial do conceito, né? E aí a gente quer dizer que você comer incondicionalmente, você poder ter essa liberdade, vai te deixar vai acabar deixando você descontrolado, né? E não é assim. A gente, na verdade, o comedor intuitivo, a pessoa que consegue sobreviver a essa mentalidade de dieta, essa cultura de dieta, é uma pessoa que consegue ter ajustes e escolhas de forma muito mais tranquila, né? E fazer ajustes e fazer essas escolhas com mais tranquilidade, sem sofrer ou sem se afetar tanto, né? E acho que isso também é uma coisa muito importante da gente, que eu queria aproveitar a sua presença para a gente puxar, que é um outro termo que a gente trabalhou recentemente, até na Astral, né? Que tem a ver com isso que às vezes, assim, o fato de eu estar comendo um bolo de chocolate, né? E de repente ser julgada, né? Pelo olhar de uma outra pessoa, ou às vezes eu ter um sobrepeso, um excesso de peso e estar ali fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade física, e aí é julgado do tipo, tem que fazer mesmo, né? Olha esse peso aí, né? Que é o termo estigma, né? Que a gente falou muito sobre isso, do estigma do peso corporal, que foi uma campanha linda que a Astral fez, encabeçada por Muriel, né? Então, a gente fez um trabalho em equipe, claro, todos os profissionais da Astral ajudou, mas o Muriel que levantou e falou, vamos fazer, junto com a ilustradora Lua, que fez um trabalho lindo também, né? E aí a gente queria também até ouvir um pouco de vocês, né? Se vocês que estão aí assistindo já seguem a Astral, já conhece e acompanhou e sabe o que é estigma do peso corporal, né? A gente podia conversar um pouco sobre isso também, né, Muriel? Sim. Acho que porque também tem tudo a ver com a questão, né, de barriga positiva, né? Exatamente. Barriga positiva é as pessoas que têm barriga grande, é isso?
Não. A, a barriga positiva é qualquer barriga, né? Eu acho que Aham. é mostrar essa questão, né, de pluralidade de corpos, né? Assim como existem as pessoas altas e baixas e de uma diversidade de cores, também existem pessoas com diversos tamanhos. Pessoas magras, pessoas um pouco gordas, ou um pouco magras, ou muito gordas, e ou mais musculosas, né? Toda essa pluralidade, ela existe e não tem como a gente querer simplesmente padronizar e todo mundo tem que ser magro, sendo que muitas vezes a genética, o formato daquele corpo não é para ser um corpo super magro, né? Uhum. Ou musculoso, ou enfim, o que as pessoas gostariam de colocar. E então a questão da barriga positiva, na verdade, é isso: é você poder. Qualquer barriga pode ser positiva, sendo ela Aham. grande, pequena, enfim, independente, né? Com estria, sem estria, com Aham. flacidez, enfim, todo esse tipo de barriga ela pode ser bonita. E Sim. e a questão do estigma do peso é uma questão que eu pontuo muito, que eu gosto, porque na verdade, é discriminação baseada no peso, né? Principalmente nas pessoas com excesso de peso. E na verdade não precisa nem ser pessoas com obesidade, mas uma pessoa, por exemplo, com sobrepeso, né? Uma pessoa Sim. hoje em dia está tão inserida essa questão de querer ser magro, que às vezes a pessoa tem 10 quilos a mais ou 5 quilos a mais e já é chamada de gorda, né? Uhum. E esse Uhum. estigma, ele é representado através da gordofobia, da exclusão social, né, desse julgamento, né? Tá lá um magro comendo Moral, bolo. né? Exatamente, moral, porque assim, tá lá um magro comendo bolo, é tipo, nossa, ele é magro, ele come bolo, meu Deus, parabéns. E Magro de quando, ruim. isso, exato. E quando é uma pessoa com excesso de peso, comendo uma fatia de bolo, nossa, é por isso que tá gordo, viu? Tá comendo um pedaço de bolo, deveria estar comendo alface, né? É esse Uhum. julgamento de achar que já sabe da vida do outro simplesmente por causa do peso dela. Achar que sabe a saúde, achar que sabe com todos os hábitos alimentares, hábitos de vida e tudo isso, né? Ah, um comparativo muito legal que é assim, quando você vê uma pessoa magra numa festa, bebendo pra caramba, fumando, né? Uhum. Muitas vezes nem comendo, você não vê ninguém fazer nenhum tipo de discurso, né? Nenhuma crítica, né? Nenhuma Nenhuma, fofoca. nenhuma preocupação sobre a saúde. Agora, quando você vê uma pessoa com excesso de peso comendo alguma coisa, muitas vezes, além do olhar de reprovação, vem a fala, né? E às vezes de pessoas desconhecidas que simplesmente param a pessoa na rua e falam assim: ah, eu acho que você deveria fazer uma dieta, né? Sim. É um corpo que parece que ele já não tem mais ele não tem direito de existir a tal ponto que as pessoas se sentem no direito de invadir o espaço pessoal do outro para dar dicas, como se a pessoa nunca Dá o tivesse ouvido conselho, né? falar. A pessoa nunca ouviu falar que existe dieta, né? Nunca. É. Então, claro, fora a gordofobia e fora a questão de muitas vezes as pessoas não são contratadas, né? Vai numa uma entrevista de emprego e a pessoa nem é levada a sério por causa de excesso de peso, né? Ou Sim. é motivo de piada. Enfim, envolve muitas Uhum. questões que acabam dificultando até mesmo quem quer mudar isso. Às vezes a pessoa ela quer perder peso, ela quer. Eu sempre falo, eu não trabalho com emagrecimento, mas eu também não sou Uhum. contra uma pessoa querer perder peso, né? Sim, Mas, querer emagrecer. mas as pessoas acham que trazendo vergonha e o preconceito, ela vai estar estimulando o outro a ir fazer uma dieta ou fazer exercício, que isso ela vai perder peso, e na verdade ela dificulta porque as pessoas vão para a academia e se sentem julgadas, param de fazer exercício, né? Uhum. Querem e muitas vezes mudar o estilo de vida, de alimentação, e as pessoas julgam essa pessoa também. Vão no médico e sofrem gordofobia médica.
Sim, Então, parece que todos os espaços ela é apenas julgada e apontada, mas nunca realmente ouvida e acolhida. acolhida. Exatamente. A gente percebe muito isso aqui no exercício intuitivo, sabe, Muriel? Porque muitas das pessoas que acabam nos acessando, nos procurando, é porque elas querem fazer até uma atividade física, mas elas não se sentem pertencentes ao biótipo de corpo que gosta de fazer exercício, né? Que faz E até o exercício, porque espaço, eles né? sempre associam a emagrecimento. Sim. Não, e até o espaço da academia, muitas vezes, não só o olhar de julgamento, mas aparelhos que não comportam o peso dessas pessoas, né? Sim, Outras coisas, o acesso mesmo, a gente sabe que tudo uhum, isso é dificultado, né? É, sim. e, e E ninguém desmotiva, gosta, né? claro, porque ninguém gosta de ir num lugar que você não se sente confortável, você apenas se sente julgado e é criticado o tempo todo, né? Uhum, Acho que é uma uhum. coisa que ninguém voltaria para esse local, né? Depois de sofrer Sim. isso. Então é isso, é Pois onde é, e aí, acontece a exclusão. exatamente. E a gente, até no nosso trabalho que temos feito juntos, né, lá na associação, a gente discute muito isso, sempre embasado em literatura, né? E uma coisa que o Muriel falou também, né? Quando ele deu o exemplo da pessoa magra, fumando, né? Fazendo vários comportamentos que para a saúde a gente sabe que não é tão interessante, né? Até a gente tem um respaldo científico também de um estudo grande que foi feito nos Estados Unidos e que foi até publicado numa revista importante, né, Lancet, mostrando que assim, dentre os comportamentos que traz a gente, que traz um risco para a gente vir a óbito, né, o fato de eu ser sedentário, por exemplo, ele está em terceiro lugar no ranking, né? Ele só perde para diabetes, né? Se eu não me engano, acho que questões de pressão arterial, né? Aham. E o fato de eu ser obeso, ele está lá no sexto, sétimo lugar do ranking, né? De eu vir a óbito porque eu sou obeso ou tenho sobrepeso, né? Então, assim, isso não significa que a gente está falando que ser obeso é ok, né? A gente está falando que essa questão da gente combater a obesidade, combater, né? Não é uma estratégia interessante, porque a gente está falando de pessoas, de seres humanos, né? Que não se Sim, sentem pertencentes a essa sociedade da mentalidade de dieta, da cultura da dieta, que sofrem muito, né? E que não é por escolha única delas, não é por falta de força, foco e fé, né? Que sim, tem questões metabólicas, questões, às vezes, neuroendócrinas, questões neurotransmissores, né? sim, Questões que envolvem uma complexidade muito grande, porque ser humano é complexo, né? sim, Então a gente precisa trabalhar o nosso olhar de que às vezes a gente precisa acolher e entender que não julgar, né? Entender que tem uma condição ali que inclusive social, né? Porque eu costumo dizer que no campo da atividade física existe uma conspiração para a gente ser sedentário, né? Porque tá tudo na mão. Eu fico passada daquela. Já viu aqueles compra com um clique? Meu, nem o gasto de você fazer o preenchimento do seu nome, dos seus dados, você tem mais. É só um clique, já chegou tudo na sua mão, entendeu? Você não precisa movimentar. As atividades da vida diária estão sendo tiradas do sim. nosso corpo, Não, né? e Então, aquilo, como não acabar se desenvolvendo uma condição de sobrepeso? É quase que desafiador, né? sim, e o que mais tem sido trazido à tona é que o importante são os hábitos de vida e não mais o peso, né? O Sim, foco sempre é no peso, o peso. Pessoas gordas existem, sim. gostem as pessoas ou não, elas existem e elas, Assim como existem as altas, sim, existem as ruivas, as negras, as brancas, existem as pessoas gordas e existem as pessoas magras, né? sim, e Então elas, não e dá para elas ficar atribuindo valores positivos ou negativos para essa constituição de corpo. E as pessoas magras, elas podem não ser saudáveis. E as pessoas gordas, elas podem sim ter parâmetros saudáveis.
Sim. não são sinônimos, né? Magro não é sinônimo de saúde e gordo não é sinônimo de doente. E acho que isso é um ponto muito importante. Acho que até para a gente já ir concluindo a nossa conversa, Tô vendo a hora aqui. é, tem foi o Dia das Crianças, né? Essa segunda-feira, e eu fui Hum. pesquisar alguns dados, né? Para ver sobre como que tá essa questão da cultura da dieta, do estímulo do peso em crianças. E é assustador quando você já vê pesquisas com crianças de 2 a 5 anos falando que odeiam o corpo, né? Crianças dessa faixa etária de 8 anos Tão falando que pequenininho. de 8 anos falando que elas, assim, mais de 50% dessas crianças relataram que elas gostariam de fazer uma dieta para perder peso. 8 anos. Então, Que assim, nem era para estar pensando sobre isso. exato. Então, assim, a gente vê que a gente precisa falar sobre isso, porque Sim, está chegando cada vez mais cedo nas gerações e também está chegando até na terceira geração, né? Ou seja, na terceira idade, né? Você vê idosos já com preocupações que antigamente não se viam em idosos e que são super preocupantes, né? De querer excluir um monte de alimentos, de fazer coisas enfim, eles não deveriam e que, na verdade, estão prejudicando até mesmo a saúde deles. uhum, Dá pra gente entender que falar sobre exercício e falar sobre barriga positiva, né? Sobre ter uma barriga positiva e sobre todas essas questões que a gente falou hoje, é necessário, né? sim, a gente discutir mais, né? A Bruna comentou aqui que uma pessoa gorda vai à academia por muitas vezes nós nem perguntamos qual o objetivo dela, porque já pressupomos que é perda de peso, né? E a Perfeito. Glaze, direto de Salvador. Obrigado, Bahia, por estar aqui falando. Muito bom ver vocês. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. O Mauro também falou excelente reflexão. Oi para várias pessoas aqui. Martinha, um monte de gente aqui legal. Muito obrigada pela presença de vocês, estarem escutando o nosso bate-papo aqui. Porque é isso, né? A gente queria trazer um pouco dessa informação para trazer um pouco mais de conhecimento mesmo, né? De profundidade para esses assuntos que às vezes nas redes sociais a gente manda uma mensagem, sobe uma mensagem, a pessoa já tira suas próprias conclusões. Sim. Então, a gente queria debater um pouco mais sobre isso, sobre esse conceito de mentalidade de dieta, de estigma do peso, do quanto que isso é tóxico para a saúde mental, emocional das pessoas. E aí a Sim. gente quer fechar, então, falando, então, dito tudo isso, será que as pessoas conseguem responder por que ter uma barriga positiva? Então, né, o que a gente pode dizer? Por que ter uma barriga positiva? O que significa isso, né? Olha, eu brincava que eu dizia assim, que eu queria ter uma barriga positiva porque hoje que de negativo o mundo já tá cheio. E olha que era 2017, a gente não tinha passado por metade do que a gente passou ainda. Nem tinha vivido a pandemia ainda. Exato. Então, acho que assim, a gente já tem tantas. A vida em si, ela é difícil, ela é desafiadora, né? Sim, Por sim, que a gente vai trazer algo de negativo para o nosso corpo? Né? A gente não precisa estar apaixonado pelo nosso corpo, a gente só precisa gostar mais de uma parte, gostar menos de outras e aceitar e viver em paz com ele, né? E só sim. para concluir, eu gostaria, para quem tiver interesse, né, gostaria de indicar o site e o perfil da Astral, Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, né? Acho que uma Uhum. outra fonte legal para quem quiser pesquisar é o grupo Genta, né, que a Paulinha faz parte, né? Qual que é o arroba da Genta? Acho que é CD É, Conta. é janta.cdconta. Isso. O site também do Genta, que é muito legal. Uhum. E procurar informações nesses lugares que a gente sabe que vem de profissionais capacitados e confiáveis. Acho que essa é a Sim, mensagem que eu deixo final aí para as pessoas. Eu tô parecendo, não sei se você conhece, tô parecendo o ET Bilu agora, que falava, busquem conhecimento, busquem. O meme antigo da internet, esse poucas pessoas vão pegar.
Mas É isso daí. Eu não peguei, não, eu não fui apresentada pra esse meme, não. Depois eu quero ver. veja, depois eu vou te mandar. Ah, Mas é isso, acho vai. que é procurar conhecimento nesses lugares aí em português, né? Para quem talvez não fale inglês. Acho que esses dois lugares, a Astral, o Sim, Geita, o Ambulim, são sempre lugares bons de referência para quem quiser começar aí a sim, é entender mais o verdade. assunto. E a Astral, ela tá com várias parcerias aí também para sempre utilizar conteúdos que já estão em outras línguas, trazer para a nossa língua também. A gente tem feito esse trabalho lá, né, junto com outros profissionais. Então, Sim, conheçam esse trabalho. Como eu falei, eu brinco que eu sou muito privilegiada, mas eu sou mesmo. Eu tenho possibilidade de trabalhar em várias equipes, né? Tem gente que fala que eu sou meio trabalhadeira demais, né? Porque eu passeio por muitas equipes, mas primeiro porque eu gosto muito de troca, gosto muito de compartilhar, né, de dialogar. E eu tenho muito orgulho da equipe da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, tenho muito orgulho da minha equipe desse intuitivo também, sim, porque são profissionais que estão numa intenção de fazer algo que vai além de uma entrega profissional, mas sim de uma mudança de pensamento, né? Uma missão mesmo que vocês abraçam. Então, eu agradeço muito, Muriel, sua dedicação. Quero imagina, eu que parabenizar o seu agradeço. trabalho lá na Astral, que você tem feito coisas muito bacanas, as ações nas redes sociais vem muito pelas suas mãos, né? Então eu fico muito feliz de você ter comprado a causa, ter vestido a camisa ter apoiado, né? E estar lá fazendo essa dedicação com a gente. Eu fico muito feliz mesmo. E agradecer Obrigado. a todos vocês também por estarem aqui escutando a gente, né? Espero que vocês compartilhem aí com as pessoas que merecem entender um pouco mais desse conteúdo, né? Para a gente poder desenvolver uma sociedade que tenha mais paz com o seu corpo, que possa viver mais feliz. Gente, a vida é curta, né? A gente passa proporcionalmente no número de anos que o planeta existe, a gente fica assim, ó, um pouquinho nesse corpo. Então, se a gente Sim, puder realmente desenvolver estratégias para ficar pelo menos mais em paz, como o Muriel falou, não amar, né? Oh, mas pelo menos entender que alguns corpos não são reais e que eu preciso ter críticas sobre isso e poder respeitar e honrar mais o nosso corpo, né, Muriel? é isso. Então tá, antes que derrubem a gente, só quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, agradecer a Sim, participação tá, e vai ficar gravada a vai, live, estão perguntando aqui. Fala, Muriel. vai ficar. Vamos apertar para não cair, tá bom? E agradecer, Paulinha, por tudo, né? Depois em off eu te agradeço mais, tá bom? Ah, não, não, tudo bem, tem uns segundinhos aqui ainda. A live vai ficar gravada. Martinha, obrigada. Lohane, Aninha, meu, Aninha aqui, gente, Aninha Amaral. Prazer é ter você aqui, pesquisadora top aqui do Brasil. Talvez não Ó, sou de minha há amiga 100%. Júlia, minha melhor amiga Ah, Júlia. obrigada, Júlia, por estar aqui. Muito bom. Ah, a gente gostou muito de interagir com vocês. Gente, depois que a live ficar gravada, comentem lá e marque alguém que você acha que, olha, escuta isso que vai ser bom para você. Para a gente poder Exatamente. fazer essa rede do bem ganhar mais força, tá E bom? sigam a Paulinha, quem chegar pelo meu perfil, sigam a Paulinha, tá bom? Siga o Recomendo exercício muito. vivo e quem não siga o Barriga, segue a Astral e a gente vai se vendo por aí nas nossas lives. Obrigadão, gente. Imagina. Tchau, Muriel. Tudo de Beijo, bom aí em obrigado. Floripa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E aí, acompanhou a live? Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui que a gente responde. E queria dar uma dica caso você seja um profissional de educação física. Se você está fazendo faculdade e está acumulando atividades complementares, saiba que essa live pode ser uma das atividades para ajudar na sua formação. Aqui na descrição do vídeo tem um link com um formulário e que você preenchendo e pontuando adequadamente, a gente pode confirmar suas horas complementares. Envie seu formulário e aguarde nosso e-mail.
Boa sorte na sua formação. Espero que você possa contribuir com muitas vidas, ajudando elas a ter uma boa relação com o corpo e o exercício físico. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, mantenha a ativação das notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!